Dando continuidade ao nosso curso, hoje eu vou trazer aqui alguns exemplos de candidatos ao nosso espaço vetorial, e aí a gente vai definir, né, com alguns conceitos que nós vimos na aula passada, se aquilo é ou não é um espaço vetorial. Vocês vão ver que eu não vou demonstrar aquelas outras propriedades, tá? Isso a gente vai fazer só na aula de exercícios. Hoje só estamos focados em aprender a verificar se a soma e o produto por escalar estão funcionando, tá? Então, nessa aula em específico, a gente só vai usar isso aqui. Mas é claro que se eu quiser demonstrar de verdade, né, ou seja, por completo, se aquilo é espaço vetorial ou não, a gente vai ter que também demonstrar as outras propriedades, certo? O primeiro exemplo é o R2, tá, pessoal? É um exemplo bem simples até. E a gente sabe que o R2 ele é formado por elementos x1 e x2. Tá? Com o nosso xis pertencente a números reais. A gente já define isso aqui. Então, basicamente, a gente quer provar só com as operações se isso é ou não um espaço vetorial. Vamos pegar dois vetores, né? A gente sabe que o R2 ele é formado por um conjunto de vetores, né? Certo? E cada vetor tem sua característica, né? Então, vou pegar dois vetores aqui e vamos ver se vai funcionar as operações. Então, vou pegar vetores genéricos, tá? Então, o primeiro vetor, candidato, vou chamar de V. Esse vetor ele vai ser formado por elementos x1 e x2, certo? O nosso segundo vetor desse espaço vetorial do R2 vai ser um vetor U, tal que ele vai ser y1 e y2. Então, a gente vai fazer agora a soma e o produto por escalar, tá? U mais V vai ser x1 mais y1 e o segundo vetor, a segunda coordenada do nosso vetor vai ser x2 mais y2. Certo? E é claro que a gente vai ter x e o y pertencente aos números reais, significa que todos os x e y pertencem aos reais. E a gente já fez aqui a primeira verificação de soma, né? A segunda verificação vai ser de produto por escalar, então basta pegar um vetor, vou pegar o U, que é o y1 e o y2. Vou pegar um K, pertencente a números reais, vou fazer um certo KU e vou encontrar que esse KU vai ser o KY1, quer dizer, e o KY2, tá? Ou seja, ambos pertencentes, né? Pertencente também ao vetor V, que é pertencente, na verdade, ao R2, tá? Que eu vou colocar, vou até tirar essa notação de V aqui, vou deixar só o R2 para ficar bacana pra gente. É muito interessante a gente pensar também que existem situações, por exemplo, do famoso RN. Tá? O que é esse famoso RN, que a gente vai verificar muito na álgebra linear? É quando a gente pensa nas famosas dimensões n dos reais. A gente sabe que o R3 é formado por vetores em 3 dimensões, o R2 em 2 dimensões. Aqui a gente vai pensar em n dimensões. Tiago, como é que eu sei que isso aí existe? Basicamente, eu não consigo pensar numa coisa com 4 dimensões em questão de distância, comprimento, largura. Mas, por exemplo, uma aplicação muito bacana do RN, alguns físicos eles falam que as outras dimensões elas podem ser caracterizadas, por exemplo, como tempo. Então, o tempo seria uma dimensão, então uma quarta dimensão, uma quinta dimensão seriam coisas que a física pode trazer mais para a gente. Mas como a gente só quer pensar na matemática, né, nos conceitos algébricos, não fique tão preocupado com as aplicações imediatas do que a gente for ver aqui, certo? Então, o RN a gente pensa num conjunto definido por ternas de dimensão n, então a gente vai pensar aqui num certo x1, x2, até a gente chegar no xn, né? Ou seja, n coordenadas desse nosso vetor, certo? A gente define esses x's também como pertencentes aos reais. E aí a gente vai pensar justamente numa soma, tal que eu vou pegar um vetor vzinho, e esse vetor vai ser os próprios x. Vou botar um diferente. Vamos pensar em z1, z2. Isso eu já estou falando de vetor, tá? Porque a gente sabe que o Rn vai ter vários vetores com essa cara aqui, né? Então a gente vai ter Rn
com um V1, um V2, até um Vn, e cada V vai ter essa característica aqui, tá? Então, vou pegar um vetorzinho desse aí e a gente vai pensar em genéricos, né? A gente poderia pensar em 1, 2, 3, ou a gente poderia até pensar como primeiro elemento 0 até infinito, infinito não, até n coordenadas. Então, VZ1, Z2, Z3, a nossa Zn, vou pegar um vetor U, então que ele vai ser Y1, Y2, até o nosso Yn. Vou fazer essa soma U mais V. Isso aqui vai ser Y1 mais Z1, Y2 mais Z2, até sucessivamente a gente chegar no nosso termo Yn mais Zn. E a gente consegue chegar, né, nessa soma U mais V, dando um vetor W, certo? Esse W é isso aqui, tá? Só quis enxugar um pouco isso aqui. Então, esse W, ele também pertence ao Rn, tá? Então, isso que a gente tem que ver. A gente também pode pegar um certo KU, eu já defini lá em cima, que o K é o número real. E a gente vai pegar K, vai ser K. A gente vai multiplicar o K, vai ficar K, Y1, K, Y2, assim sucessivamente, né? Quando a gente multiplica um real por um vetor, a gente faz o produto desse real por cada coordenada do vetor. A gente sabe que esse KU também pertence ao Rn. Então, para que seja satisfeito o espaço vetorial, esse formato tem que acontecer, né? Então, se você pega... É porque eu fiz com elementos genéricos, certo? Mas vamos pegar um exemplo do R2 de novo, tá? A gente faz com um caso genérico para depois trazer para casos específicos. Por exemplo, eu tenho um R2 aqui. Ele seja um... Opa! Vou pegar um vetor V1 pertencente a um R2. Tal que V1 vai ser 1 e 2. Eu vou pegar agora um V2 pertencente ao R2 também, ou seja, um vetor desse espaço vetorial. Então, que esse meu V2 vai ser 0 e 3. Se eu fizer V1 mais V2, a gente já fez o exemplo, vai ter que dar um vetor que também vai ser um V3 que vai ter que estar dentro do R2, né? Então, esse V3 aqui, ele tem que estar no R2. Bora verificar se está sendo satisfeito? Então, esse V1 e esse V2, ele faz parte do R2? Esse V3 faz parte do R2? Bora ver. Vai somar 1 com 0 e 2 com 3. 1 e 5. Então, isso aqui pertence a R2, significando que tá certo, né, o formato. Se eu pegar uma constante 2 e multiplicar 2 por V2, isso aqui vai ficar 0, 3. Aqui multiplico 2. Isso aqui vai ser igual a 0 e 6, que também pertence ao R2, mostrando assim que o espaço R2, né, ele inteiramente dito, né, ou seja, qualquer característica, se aquilo ali for caracterizado como R2, significa que sempre a gente vai ser um espaço vetorial, tá? Seguindo esses formatos e características a gente definiu aqui. Então, pessoal, a aula de hoje é mais isso, né? Só para dar uma iluminada de como a gente vai sair de alguns exercícios utilizando essas artimanhas de estar pegando vetores genéricos, somando eles e multiplicando por números reais genéricos também. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula, que é de subespaço vetorial.